Olá, está começando mais um programa Arte de Viver. Hoje eu converso com meu querido amigo Alberto Santini Filho, porque, gente, sempre tem novidades na terapia ortomolecular e é legal a gente estar podendo ter um tempo maior para conversar sobre essas novidades. Não é verdade? Com certeza. Me conta um pouquinho, então, Alberto, há quanto tempo existe a terapia ortomolecular? Bom, eu trabalhando com ela vai para 20 anos, esse ano eu faço 20 anos de ortomolecular. Olha só. Mas assim, a visão terapêutica, ela vem de muito tempo, porque aqui no Brasil não era tão conhecida. Até hoje a gente precisa de uma mídia para divulgar para as pessoas. Mas, por exemplo, só eu fui tratado com ortomolecular de um pânico que eu vivia 23 anos atrás. Bastante, né? E na Europa tem pesquisas de 1934 que já vêm sendo utilizadas. As reposições pela derme que nós fazemos hoje, que aqui é tudo registrado pela Anvisa, depois eu vou mostrar pelo Ministério da Saúde. Na Europa tem muitos países que estão usando tudo isso aqui na farmácia. Na Argentina, inclusive. O Brasil, inclusive, está com o registro da Anvisa e do Ministério da Saúde para usar em domicílio e em cabine. Olha Então, que legal. você vê que são formas diferentes, são formas simples de reposições que evitam problemas digestivos e que hoje está totalmente Então, porque aceito. antigamente, a primeira vez que eu fiz a reposição por ortomolecular, fazia uma análise através do cabelo. Então, eu também fiz, era o fio do cabelo e também a gente usava muita gotinha de sangue. Isso aí. Tá? Só que tem um estudo de 3 franceses, que é o Jacques Benveniste, o Ménitrier e o Paget. Inclusive eu fiz o curso aqui, que no Brasil são extensões universitárias. Eu diria os bons cursos de ortomolecular são extensões. Mas lá na França você faz 4 anos com 2 de bioquímica. E, por exemplo, o sangue é o exame que eu utilizava antigamente, o fio do cabelo, mas tudo tem que se tirar uma margem de erro. Por exemplo, a gota do sangue é ótima, você vê suas células, enche até os olhos dos pacientes. É um exame muito bom, mas existem coisas que não aparecem. Por exemplo, personalidades, pensamentos, sentimentos, emoções. O próprio radical livre no sangue de gotinha é difícil se enxergar. Então, hoje, como é que é feito? É feito um questionário... Que foi baseado em cima da gota do sangue e do fio de cabelo. Tá. Só que, por exemplo, o cabelo ele pode mostrar um excesso que às vezes não é nosso. Então, nas pesquisas que eles usaram em grupos de pessoas, eles pegaram grupos de pessoas. Todas as pessoas passaram pelos exames. Eles tiraram uma margem de erro e chegaram à conclusão que cada grupo tinha seu sintoma, mas cada grupo tinha a sua carência. O problema é que aquela carência lá pode estar gerando outros sintomas, além do sintoma principal. Então, quando eu faço uma questão para uma pessoa, pergunto se ela tem fadiga, se ela acorda cansada, ou se tem problemas de memória, ou problemas digestivos, por trás daquela questão eu tenho um sintoma que tem carência que está gerando outros sintomas. Por isso, eu não me baseio só numa questão. Ou seja, uma pessoa pode precisar de fósforo associado a uma outra coisa por ela ter problema de memória. Uma outra vai usar o fósforo por um outro problema. Porque assim, quando a gente associa questões, eu vou somar uma questão com outras, para ver quantas vezes o elemento está sendo pedido. Só que o elemento sozinho ele tem uma função individual. Por exemplo, você deu o exemplo do fósforo. A fósforo é para a memória. Só que depende. Na visão terapia, a gente não vai analisar a função de um elemento, e sim a estrutura individual daquela pessoa. Para mim, a pessoa é como se fosse um bolo cheio de ingredientes. Eu sou confeiteiro. A minha avaliação são os ingredientes, vamos dizer assim. Sim. Então, pelaquela estrutura que está pedindo, eu tenho que chegar a uma condição da sua personalidade, do lado emocional, ver que grupo emocional, que tipo de emoção que está predominando mais, que está ruim, e fisicamente também. E nós não baseamos, por exemplo, um oligoelemento, que é um elemento que a gente utiliza, ele é o menos... Que seria aquilo? Esse aqui, ó. Ele é menos de 1 miligrama de um elemento químico. Eu nem sei qual que eu peguei. Esse aqui é o... CuAU-AG. Cobre, ouro e prata. CuAU-AG. Cuprum, aurum, argento. Então, por exemplo, a quantidade que nós usamos aqui, óligo, você pode ver que está escrito Cigol. Cigol é solução ionizável gliceroaquosa de óligos elementos. Um óligo, ele é menos de 1 miligrama. Ele é um traço vestígio de um elemento químico. Que aí a pessoa faz isso assim, e eu abri, não tem problema? Não tem problema. Isso não. No instituto, a gente pega... É assim? Então, mas no instituto... Uma gotinha. Não. É que no instituto, a menina vai ver, nós vamos ver toda a sua estrutura, ela vai pegar o tipo de um copinho com um gel base neutra e vai colocar todos esses óligos elementos dentro daquele copinho, todos que você precisa. E aí passa aquele... Aí ela passa um gel de base neutra antialérgica, tá? Em cima daquele gel é feita uma ionização com um rolinho
tá? Aqui eu trouxe só o rolinho, mas é um aparelho que emite ondas galvânicas, mas numa frequência totalmente indolor. Não tem nada a ver com a parte estética nem cirúrgica. Fiz, não tem mesmo. Totalmente indolor. O que ele faz? Ele ativa os oligoelementos. Então, embora ele seja uma pequena partícula, por via derme, ele vai ser absorvido pela segunda camada da pele, ele vai passar pela epiderme e vai chegar na segunda. E só o que o corpo precisa, porque o que não precisa joga fora. É descartado, Exatamente. né? E aquilo que ele pegou, ele vai produzir uma reação bioquímica nas suas enzimas para que o seu metabolismo por si só comece a reagir. E o emocional também. Por isso que eu comparo que um elemento pequenininho, porém potente, ele funciona como um balde de cloro numa piscina. Só que ao mesmo tempo ele é como um adubo de uma flor. Ao mesmo tempo que ele te produz como um processo de limpeza, ele traz um fortalecimento físico e emocional. Nós somos 70% de água, mas nós precisamos nos nutrir para sobreviver. Só que embora eu encontre o elemento químico no alimento, eu não desgasto só pela alimentação. Eu desgasto por herança genética, uma alimentação, fatores emocionais, sentimentais, a própria vida que eu estou vivendo e o envelhecimento. Bom, vamos falar mais daqui a pouco. Obrigado.